era muito falado em Rondônia, que tinha terra, que a gente conseguia terra, que era fácil. E nessa história que a terra ia sair logo, nós ficamos 12 anos debaixo de lona. O companheiro, para ele entender essa vida de uma mulher militante, ele tem que ser militante para ele conhecer o que ela vai fazer. Porque você conciliar militância com família não é para qualquer um. Quer dizer assim, a gente sabe que esse espaço doméstico ele sobra mais para nós mulheres. Que para você conseguir sair para o espaço da luta, da militância, você ainda às vezes fica procurando quem é a outra companheira que pode substituir algumas tarefas daquela que você geralmente faz, né? Continua com muitos desafios de luta hoje contra o machismo, contra o patriarcado, né? Mas quando eu cheguei, as portas já estavam um pouquinho abertas. A minha porta de entrada foi a educação. E eu não sei por que os homens ainda se achavam que era mais forte do que nós, né? A gente só se mantém porque a gente acredita muito nisso, a gente tem muita fé. Em Rondônia vai fazer 10 anos agora. Eu conheci o meu companheiro, né, que é o Joaquim, em função dessas atividades. Fomos morar com a minha sogra, né, no lote da família do Joaquim. Continuamos os dois hoje na militância, né? Sou camponesa, filho de camponês sem terra, vindo do Nordeste. Eu sou mãe de 8 filhos. Então não era fácil para mim fazer as duas coisas, a militância, mas também tá dentro de casa, né? Eu nasci em Minas Gerais e eu vim para Rondônia em 1985. Nós tivemos que vender a terra lá para poder sobrar algum recurso para comprar um pedacinho de terra aqui em Rondônia. Então hoje eu contribuo no Movimento Sem Terra. Foi aonde eu encontrei o companheiro que eu sou casada há 28 anos. E aí o meu pai, um dia ele disse, olha, eu não posso aceitar uma coisa dessa porque você tem 5 irmãos homens e nenhum nunca fez o que você faz, né? E você hoje quer me desafiar e naquele dia eu tomei a decisão assim de sair de casa. Mas eu também já tinha aquela compreensão da classe trabalhadora, a causa social, ela vai para além de uma família de sangue que você tem. Então eu tomei a decisão de fazer esse rompimento, né? De estabelecer esse rompimento que mais tarde veio se restabelecer. Sou do Movimento dos Pequenos Agricultores, mas eu moro num assentamento do MST. Ali nós nos casamos e a gente já sabia do compromisso e da tarefa de cada um, de nós dois na luta que a gente fazia, né? Sou de Porto Velho, Rondônia. O meu companheiro atual, ele conhece o movimento, mas não é um militante. Sobre o meu companheiro de hoje em dia a gente não vai dizer que companheiro é para hoje. E será que será para amanhã? Eu conto mais comigo, com os meus filhos. Eu vim, né, para Rondônia ainda bebê. Minha família é de Minas Gerais. Depois viemos para Nova União. Ainda criança e cresci aqui. Quando eu iniciei, eu morava na cidade e só trabalhava aqui. E já me apaixonei. Depois, com o passar do tempo, quando conheci meu esposo, né, passamos a viver juntos. Viemos para Rondônia em 83, eu e minha família, eu e o Zé Maria e o Tiago, pequeno, com 4 anos. Fui para um assentamento de reforma agrária, que é o assentamento Migrantes, onde que morava a família do meu esposo José Maria. E lá foi onde que eu conheci o MST. Sou de família pobre, né? E muita irmandade. Meus pais vieram de Minas, né? Mas assim, quando eu nasci, nós já morávamos no Espírito Santo, né? Um amigo que foi lá, buscou a gente para cá, né? Arcou com as despesas de viagem, comida, passagem. Era meus pais e os 9 filhos. Sou natural do Paraná, Corbélia, filha de nordestinos. E moro aqui no assentamento Palmares, em Nova União, Rondônia. É muito pequena, eu via meu pai sempre sendo perseguido nessa questão da luta pela terra. E muitas vezes a gente viu nossa família passar por dificuldades. Depois nós tivemos que ir para São Paulo, viver em periferia, vivemos em favelas, então conhecemos muito sofrimento daquelas famílias. Eu casei, aí logo 30 dias meu cunhado
entrou na militância do Movimento Sem Terra. Ele foi convidado para ir para o movimento. Aí se passou muito, acho que 8 anos, aí ele conquistou o pedaço de chão, mas ele continuava sendo militante. Aí um belo dia ele chegou e perguntou se nós não queríamos adquirir nosso pedaço de terra, que o acampamento Che Guevara estava para ser distribuído as terras. Aí meu marido gostou da ideia, como eu não tinha noção, eu tinha medo com 2 crianças pequenas, mas para fazer o gosto do marido, vamos embora. Tem um companheiro que compreende, que eu lembro até hoje, um dia que eu estava muito nervosa, que tinha que deixar pão feito, que eu queria deixar a casa limpa, porque eu ia ter que sair mais uns 3 dias, né? Eu tinha saído uma semana antes. E eu xingando, né? Aí ele me chamou, me pegou pelo braço e me chamou. Você veio, mas quem está cobrando isso de você? Temos muitos desafios a enfrentar por ser mulher. Ou por que o Joaquim, quando fica, não pode ficar com as crianças, não pode cuidar da casa, não pode fazer a comida? Assim, a gente sabe que esse espaço doméstico ele sobra mais para nós mulheres. Isso é verdade. E a gente sabe que ao assumir uma atividade fora desse espaço doméstico, a gente está assumindo uma tarefa a mais. No caso, a gente trabalha na roça, cuida da casa e trabalha e faz trabalho social. Então, quer dizer, uma tripla jornada de trabalho que a gente faz. Eu moro num assentamento do MST, o coletivo 14 de agosto. E esse coletivo, a gente coletivizou tudo, desde a terra até a nossa cozinha. Nossas refeições são feitas coletivamente, de segunda a sexta-feira. Toda a nossa produção é coletiva, a nossa terra é coletiva, o resultado do trabalho também é coletivo, né? Então, assim, é uma vivência, é a experiência mais complexa que o MST já desenvolveu no país, né? Que é a vivência coletiva na terra, né? Não é porque eu sou casada com um militante, né, da causa social, que isso no convívio cotidiano, principalmente em casa, isso não tem problema. Tem os tropeços, né? Por exemplo, as tarefas de casa, né, os afazeres, recai muito mais sobre a gente, né? Que é mulher, que é a mãe. E por mais que a gente tentou dividir, olha, eu levo um, você leva o outro, quando era 2, quando era 3, eu ficava com o maior e a menor, que o maiorzinho me ajudava ali, ele levava o do meio, né? Mas assim, a preocupação da roupa, da comida, do não sei o que, do médico, era a gente que tem que estar sempre colado. Costumo dizer que ele é um super companheiro, porque você vê, ele cuida da lida dele, por eu ter uma tarefa fora, então eu fico a maior parte do meu tempo fora de casa. A tarefa dele, ele faz até um determinado horário, mas ele tem mais flexibilidade para parar e vir preparar o nosso almoço, que ele prepara com todo carinho, cuidar da Jussara, que desde os 8 meses é ele que cuida, então ele sempre gerenciou, portanto a nossa roça pode ver que ela é bem no quintal mesmo. A princípio não foi muito fácil, né? Como não é para ninguém, porque você conciliar militância com família não é para qualquer um, você tem que saber como lidar com isso, porque tem família, tem criança, e tem casa, tem os afazeres do dia a dia, mas para mim foi tranquilo, porque tanto eu como o Zé Maria, a gente ajudava no MST como dirigente, como coordenação. É necessário a família toda estar integrada no movimento. Essa questão das nossas relações de gênero em casa, às vezes é até tranquilo. As tarefas é dividida, né? Ele consegue muito bem assim me ajudar no espaço de tempo que tem. O depoimento das que vieram antes de nós era muito forte, assim, inclusive da postura física, né? Das mulheres, de ter que, para serem aceitas, elas têm que tomar uma postura muito mais com características, vamos dizer, masculinas, assim, né? Do vestir, do se impor. Inclusive, muitas são taxadas de mulheres muito sérias, muito carrancudas, né? O meu ex-companheiro é assentado, não era fácil para mim fazer as duas coisas, a militância, mas também estar dentro de casa, né? Cumprindo esse papel de esposa, né? Então eu me decidi a separar e seguir, persistir nessa proposta de
da militância, né? Mas não me arrependo do que eu fiz, porque eu sei que eu construí a minha liberdade. E hoje eu posso dizer que eu sempre costumo dizer assim, eu sou uma camponesa feliz. Todos nós podemos cometer um equívoco. E essa falha, quando é cometido por mulheres, é cobrada com mais severidade do que quando é cometido por um companheiro. E é uma hora que eu sinto assim uma forte discriminação, vamos dizer assim. Mas ainda em alguns casos, às vezes as mulheres precisam até meio que se masculinizar para ser reconhecido enquanto um quadro dirigente, enquanto militante, né? Isso também é um outro fator que ele é muito marcante na vida de militância das mulheres, né? Eu nunca fui impedida de assumir nenhuma tarefa que a militância me impusesse, porque lá em casa deu um problema que eu não posso ir porque meu companheiro não vai deixar. Não, se eu tiver que ir daqui, eu tiver que ir para qualquer lugar, eu posso ir de boa e aviso depois, né? Eu considero uma vantagem que me permitiu fazer uma militância um pouco mais tranquila, né? Que a gente sabe que essa luta de gênero, a gente faz ela colada com a luta de classe, né? Sobre gênero, as mulheres, elas têm medo de falar a verdade para o seu parceiro. Vejo ele como um super companheiro e nessa questão de gênero ele compreende bem, não tem... Não escora, digamos assim, né? Essa é tarefa de mulher, essa é tarefa de homem. Não, é tarefa da família. As tarefas domésticas acabam atrapalhando, porque se sair tem as crianças para mandar para a escola, tem o fazer o almoço, o limpar a casa, o lavar a roupa, exemplo, tarefas de uma semana, e isso dificulta muito a saída das mulheres, né? E acaba por falta de apoio de alguns companheiros. As companheiras precisam se impor mais, né? Começar a falar, eu quero, eu vou, eu preciso e vamos discutir. Eu acho sentar e discutir com o companheiro, essa participação, que ela é importantíssima, né? Que a luta é o homem e a mulher, não é só o homem, né? Porque não adianta nada o homem só compreender a importância da mulher, mas não viabilizar a participação da companheira dele nas atividades. Um dos fatores assim que impede a participação da mulher na luta é mesmo as relações de gênero, né? Talvez de organizar a produção também é um dos fatores que não ajuda a mulher a ir participar, porque quando a mulher começa a participar, ela enxerga um outro horizonte, né? Então é um dos fatores, né? É a questão do gênero, das nossas relações de gênero, e a mulher fica na dependência. Já é comum a gente chamar companheiras para a luta, chamar companheiras para a atividade, e elas dizerem assim, não, eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu sogro ou da minha sogra enferma. Então esse é um elemento que tem me chamado a atenção, eu acho que a gente tem que pensar e refletir um pouquinho sobre isso. Porque às vezes uma companheira do Che Guevara, ela fala que vai trabalhar na militância. O próprio marido já se arrepia, né, e já volta atrás que não pode, porque quem é que vai ajudar na roça, quem é que vai ajudar na casa, no serviço da casa, é onde é que muitas mulheres desanimam essa parte aí também. Fiz tecnóloga em informática, eu acabei terminando o curso por terminar, porque eu já estava no último ano. E entendi que não era aquilo que eu queria seguir. Falo que a minha faculdade é uma faculdade camponesa, né? Essa eu acredito que eu tenho ela, né? Que é a faculdade de você saber trabalhar com a terra e fazer ela produzir, né? Mas nesse lado mais da faculdade mesmo, da escolaridade, eu tenho a 4ª série, assim, bem matada ainda. Hoje tenho oportunidade de estudar, mas assim, eu não quero deixar assim, da militância que eu faço hoje para estudar. Eu sou pedagoga, fiz magistério na escola Josué de Castro, no Rio Grande do Sul. Nasci e me criei no campo, como a maioria das mulheres camponesas. Eu só fui estudar depois de adulta. Eu já era mãe da Dandara, quando fiz magistério, e depois fiz pedagogia da terra, numa turma especial pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. E fiz mestrado em saúde pública pela Escola de Saúde Pública da Fiocruz, Rio de Janeiro. Graças à luta dos trabalhadores por direito à escolarização. Por incrível que pareça, o meu sonho foi me formar
formar como professora. Ela é uma licenciatura do campo, no campo mesmo. A minha luta, né, iniciou através da educação em Nova União, na área urbana, por eu não concordar com as ideias do prefeito da época. Após o período eleitoral, ele me mandou para o assentamento Palmares, que na época era um local onde os políticos, né, o secretário de educação principalmente, mandavam os professores como forma de castigo. Então eu cheguei aqui no dia 16 de outubro de 2000. Vim atuar na Escola Municipal Paulo Freire, e onde estou, né, ainda hoje, né, atuando. Quando completei o 4º ano, parei de estudar. Quando eu fui fazer o 5º ano, eu já estava com quase 30 anos, mas consegui, graças a Deus, entrar dentro de uma escola do MST. Foi dentro dessa formação que ganhei, assim, uma outra luz na questão do avanço, né, da formação militante. E até hoje, estou dentro da educação do campo, né, num curso da Uni, em Rolim de Moura. O que é uma educação? Uma educação que forma, uma educação que emancipa o ser humano. Estamos aqui, né, há muito tempo nessa luta, participando dos movimentos sociais do campo, participando do processo educacional no município e, no momento, inclusive, eu sou professora da rede municipal de ensino. O despejo, ele é um momento muito difícil. Não dá para dizer que a gente não tem medo. O medo, ele é próprio do ser humano, né? A primeira vez que eu senti muito medo foi o dia que nós fomos despejados lá no acampamento 14 de agosto. Nós fomos cercados por policiais, eu senti muito medo, muito terror. Você sente medo de todas as formas, né? E outra coisa é quando você está nas mobilizações de massa, né? Que você tem todo um povo ali, que a força repressiva vem, né? E que aí você sabe, olha, o povo está aqui porque a gente convocou, então a responsabilidade, ela é muito grande. O ato da execução de um despejo numa posse de terra é um ato de uma violência tamanha, assim, que é difícil de você dimensionar, né? Porque vai destruindo partes da gente, né? Parte das famílias, dos sonhos, né? Teve momentos assim de lutas que já tivemos medo, sim, muito medo por enfrentamento que a gente tem que estar fazendo na luta. Uma foi na Marcha Nacional, por eu estar iniciando, né, no Movimento Sem Terra. Eu tinha acabado de acampar e a gente foi para a Marcha Nacional, e no dia do encerramento, né, da Marcha Nacional, a gente teve um enfrentamento, o movimento no modo geral teve um enfrentamento, assim, para mim foi assustador. Um dos momentos muito fortes é a vida no barraco de lona. Não vou dizer tanto por viver no barraco de lona, né? Mas era a tensão, que a gente quase não dormia à noite. Será que o pistoleiro vai vir acabar com todo mundo, né? O medo faz parte da nossa luta. Então, assim, quais são os seus maiores medos? É da reação do inimigo. E o medo, você não pode se acovardar diante dele. O momento mesmo que eu passei medo foi quando nós fomos despejados, né? Que a gente tinha o barraquinho da gente tranquilo. Tá? Você via que era o teto que você tinha para os seus filhos. Esse foi o maior medo que eu passei. Comecei a participar do movimento, mas como, assim, não foi nem politicamente ainda no início. Eu fui assumindo tarefas na linha da formação. Eu era militante, mas era aquela militante que só fazia a tarefa no local. Eu cuidava das crianças, junto com os meus filhos. Então a gente aprende a gostar do que a gente faz, porque você também ganha uma liberdade na militância. A minha militância iniciou no Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais. A partir da comunidade de base, eu fui convidada para participar de uma reunião das mulheres do sindicato. Elas começaram, junto com uma outra companheira da CPT, a fazer reunião com as mulheres nas comunidades. E a importância dos trabalhadores rurais, homens e mulheres, se organizarem. As nossas meninas participam, desde criança, das atividades do movimento. O meu companheiro é participante da luta. Então, assim, a gente constituiu uma família de militantes. Uma vez que eu fiz a opção
pela luta social, pela causa, eu sempre procurei regar. A luta é a essência da vida da gente, né? A militância, para mim, você gosta, você inicia. O meu início foi através da educação. Além da luta na escola em si, aí nós mulheres, né, nos inserimos. A partir do momento que você conhece, passa a ir num acampamento e vê as pessoas falando, você se identifica com o Movimento Sem Terra, porque a forma de organizar as famílias e a forma de organizar o acampamento, como que é feito tudo isso, é uma forma muito especial. Dentro da luta do MST, consegui avançar um pouco mais, né, na questão de enxergar melhor a realidade. A minha militância maior, ela se dá no campo do movimento dos pequenos agricultores, que é o MPA. Eu penso que participar dos movimentos sociais, desse espaço organizado, ele foi muito importante no sentido de tanto para mim quanto para meu companheiro, a gente se libertar de muitas dificuldades. Meu marido, ele sempre participou do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, fazia parte da militância do sindicato, já tinha uma ligação, né, entre os movimentos já. Aí os filhos começam a crescer, é onde você começa a vestir a camisa realmente para lutar. E eles tinham vindo preparar um barraco, não deu tempo, só colocou 4 pau e a lona por cima e chegamos e entramos debaixo. Aí no terceiro dia ficou melhor ainda, que choveu e nós debaixo daquela lona. Aí você viu que você ia enfrentar dificuldade. Então, quando a gente toma essa decisão de fazer a greve de fome, que é um ato extremo, como a gente sempre afirmou, né, você fica pensando, eu tenho 3 filhos, né, uma pequena de 3 anos e o mais velho já está com 11 anos, tem um companheiro, tem pai, tem mãe, né, tem família, mas também entende que o que você vai fazer é para o bem de todos, né, deles também, para além de todo o povo. Né. Eu não cheguei a sentir medo, não, porque no início eu achava que eu não ia aguentar, eu ia pedir para sair. A avaliação que eu tenho da greve é que foi uma experiência muito rica, uma experiência que a gente atravessou, né, os 26 dias de greve de fome, e eu percebi que na greve de fome o que manda muito é você estar preparado espiritualmente. A gente arca com uma tarefa maior, do cuidado. Essa tarefa nos cabe dos idosos, dos doentes, da infância, da educação da infância. A tarefa sobra mais para nós mulheres. Na nossa condição de mulher na militância, você tem que fazer muito para provar que você é capaz de fazer, que é para você então conquistar a confiança, né? Então, para as mulheres isso é muito mais exigido, né? Eu tenho que fazer bem feito tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer com muito mais intencionalidade, eu tenho que fazer com muita mais dedicação, com muita mais doação. Isso exige muito mais sacrifício da minha parte, para mim poder fazer dar conta da minha tarefa política de forma que vai responder com a demanda da organização. A pilheira é uma técnica que veio exatamente do Chile para que nós, atingidos por barragem, fosse como tipo de denúncia. Que naquela época que veio do Chile, a ditadura militar era bem rigorosa, e aí Pinochet, como era um cara da ditadura, então as chilenas faziam as denúncias nas arpilheiras e mandavam para que nas igrejas, para que as igrejas vissem as denúncias. E nós no Brasil resgatamos essa técnica para que nós atingidos, ou não só atingidos, mas que a gente expresse numa arpilheira um sentimento, uma conjuntura, uma conversa, uma revolta e também e expresse uma arte que seja boa, tanto para a pessoa, para a família, para a comunidade, para o Estado, para o país. A minha viagem à França, tivemos essa oportunidade de mostrar o que era o MAB, e mostrar o trabalho das mulheres junto com as arpilheiras. Isso era uma ONG que forneceu para a gente esse intercâmbio. Elas são mulheres também que lidam com mulheres.
somos em 10 irmãos e nós temos isso com a gente, né? Que é essa grandeza de ter aprendido a lidar com a terra, de ter aprendido a ter amor pela terra, né? Então nós começamos de muito cedo. Meu pai, ele foi um homem muito sábio, porque ele fazia isso com uma grandeza tão grande, né? Uma grandeza muito linda, que era de incentivar nós a fazer, né? A cuidar da terra. E ele tinha o costume de falar assim para nós: ó, meus filhos, a terra, ela é nossa mãe, nós precisamos cuidar da terra. O MST é um movimento que ajuda a construir o campo aqui em Rondônia, sem dúvida. E a terra, para nós que é camponês, que é camponesa, a terra é a razão da existência da gente, né? Eu vou para a roça, eu vou trabalhar na horta, no roçado, em qualquer espaço da produção ali, e faço com a mesma intensidade que eu faço qualquer tarefa na militância, né? A minha profissão mesmo é lidar com uma terra boa, para plantar um feijão, um arroz, o que comer. Era isso que eu fazia antes de ser atingida pelas barragens. Eu era uma agricultora. Eu tive que me readaptar tudo de novo, fora o estado depressivo que a gente passa. Isso aí você tem que aprender a mexer com uma terra velha para poder ela produzir. Aí, enquanto ela não começa a ser boa para o plantio, você vai aprendendo a costurar, você vai aprendendo a fazer um queijo, você vai aprendendo a fazer outro tipo de coisa. Eu me vejo uma privilegiada, né? Quem tem o poder de poder produzir, colocar a semente na terra e ver dali brotar os frutos, né? A produção nascendo, você pôr na sua mesa um produto sem uso de agrotóxico, um produto de qualidade. Eu poder oferecer isso para minha família, isso é um privilégio. Meu pai batalhou muito quando chegou aqui em Rondônia para conseguir um pedaço de chão. Ele ia para um acampamento, mas era um acampamento isolado. Não tinha uma resistência para conseguir um pedaço de terra, né? Era só os homens que iam. E fazia o barraco, né? Esse pedaço de chão aqui é meu, esse é seu, dividia tudo, mas eles não entendiam, né? Que era só chegar e apanhar o marco ali e estava valendo. Né? De repente o fazendeiro chegava, o pistoleiro chegava, derrubava tudo, mandava eles embora. Nessa história que a terra ia sair logo, nós ficamos 12 anos debaixo de lona. Aí foi aonde que sentaram e discutiram que cada família ia ter meio alqueire de roça para plantar. Foi onde é que começou a melhorar. Daí as famílias tinham onde plantar o inhame, plantar mandioca, plantava suas verdurinhas, tinha seu sustento. Daí todo mundo tinha onde trabalhar. Lugar de mulher não é na cozinha, lugar de mulher é em qualquer lugar. Porque participar é coisa dela, é coisa sua, é coisa minha. Só nessa linha o Brasil vai melhorar. Porque participar é coisa dela, é coisa sua, é coisa minha. Só nessa linha o Brasil vai melhorar. Quem inventou que mulher é pra ser boazinha, e pra ser macho o homem tem que dominar. Essa história é de um atraso tão mesquinho. Mulher, não deixa esse fogão te escravizar. Essa história é de um atraso tão mesquinho. Mulher, não deixa esse fogão te escravizar. Pois se o rosa não é mais a cor da rosa, se o azul também não é mais cor de João, se a mulher tá na indústria, na cozinha e no roçado, nada de errado com o homem também no fogão. Se a mulher tá na indústria, na cozinha e no roçado, nada de errado com o homem também no fogão. E a mulher se fez poema e foi cantada nos braços da viola, pintou os lábios com as cores da vida, viajou no sonho, acordou ferida por esse sistema discriminador.